Está começando o Mais Podcast, o podcast da Igreja Evangélica Sion. Acolher amorosamente, cuidar intencionalmente, essa é a nossa visão, essa é a nossa missão. E hoje você é convidado a participar desse tempo precioso, onde nós ouviremos muito sobre Jesus e também sobre um outro tema que eu tenho certeza absoluta que vai deixar vocês com muita curiosidade, né, Ana? Exatamente. Olá, você que está nos ouvindo ou nos assistindo. A gente está com um convidado super especial aqui, que é o Oséias Júnior, e ele vai falar sobre empreendedorismo. Tenho certeza que vai esclarecer bastante coisa na mente de vocês aí, para quem tem essa vontade de empreender. Tenho certeza que ele vai dar um gás na mente de vocês. E hoje, né, quem está apresentando sou eu, Ana, e a Maíra. Fiquem aqui ligados conosco, que eu tenho certeza que esse momento vai ser especial na vida de vocês. E aí agora a gente quer ouvir um pouquinho do nosso convidado, não é mesmo? Conta um pouquinho quem você é, para quem não sabe. Pai de quem, que nasceu há pouco tempo. Então, galera, obrigado por chamar, obrigado pela participação. Tô lisonjeado, sinceramente, por ser chamado por um tema tão significativo, tão em pauta e tão atual que ele é. Bom, eu sou Oséias Júnior, tô com 33 anos, agora um homem sério. Olha. Pai da Cecília. Sério, é um mês. Além de esposo da Marielle, que antigamente era só um rapaz. Agora um homem sério. Agora pai. Tô com umas olheirazinhas. Essa noite, acho que eu dormi umas 2 horinhas. Normal. Coisa assim, nada diferente. Né, Ana? Você sabe eu te bem. Entendo. Acredito que a nossa amiga daqui uns tempozinhos ela vai descobrir, vai ser, né? Vai ser. Não vai demorar muito não, recebe, irmão. Amém. Mas depois de um ano você dorme. Bom, eu dormi depois de um ano. Eu espero que seja mais tempo. A culpa não é dela, ela é boa de sono. É mesmo? A culpa tá em mim. Poxa, gente, ela levanta acorda a mão de pro 3 em 3 horas, 4 em 4 horas pra mamar só. Então... Só que o pai fica olhando se tá respirando, se tá bem, tá paz. Entendeu? Essas caraminholas na cabeça nunca mais saem, O tá? tema é maternidade? Não. Vamos voltar pro nosso tema, empreendedorismo no meio cristão. E a gente já vai começar agora te perguntando, Oséias, fala um pouco de como você começou a empreender e conta também quais são os seus negócios atuais, com o que você tá empreendendo hoje. Cara, empreender pra mim sempre foi uma coisa muito de família. Eu acredito que empreender hoje, a gente consegue ter 3 nortes de empreender. Ou você empreende porque tá no seu DNA, ponto. Você não sabe fazer outra coisa não sei empreender. Ou você empreende por necessidade, né? Se não se viu em condições, a não ser ter que fazer algo. Ou simplesmente você, acho que recebe isso. É como se fosse aquilo que vem de geração para geração. E eu acredito que comigo foi mais ou menos isso. Eu não vou falar que veio de DNA, mas eu assisti muita coisa dos meus pais, sabe? Eu lembro desde pequenininho, meus pais sempre teve um pouco de cada coisa. Já tiveram padaria, papelaria. Nossa, Eu lembro eu com 10 anos de idade, meu pai tinha uma Topic que ele levava alunos para Colatina quando a gente morava em Vila Velha. Então ele montou tipo uma mini empresa de turismo para poder fazer outros trabalhos também. Não veio dar certo. Depois eu lembro do meu pai vendendo cachorro-quente com um carrinho de cachorro-quente na Praia da Costa. Uau. E eu ia com ele. Então eu vivenciei na minha família, assim, várias coisas. Em tempos ruins, eu lembro da minha mãe, ela fazendo um paninho de prato e chinelo para vender. Então, de certa forma, os meus pais, eles sempre davam um jeito de empreender. E não tinha um ponto, tipo assim, eu tenho esse dom, eu sei fazer isso. Era aquela necessidade. Então, eles empreenderam de acordo com a necessidade. Muitas coisas, obviamente, não deram certo. Outras foram questão de aprendizado. E eu lembro, tipo assim, um marco para mim, que sempre vi nos meus pais, o resultado não foi sempre bom. Mas com 10 anos de idade, minha mãe tinha uma papelaria. E eu lembro que eu furtei aqueles adesivinhos. Não sei se vocês lembram, vinham vários adesivinhos numa... Figurinha, uma figurinhas, cartelinha. a cartelinha. E eu lembro que a cartelinha girava em torno assim, de R$1. Eu peguei a cartelinha e falei assim, cara, dá pra ganhar dinheiro com isso. Eu com 10 anos. E aí eu pegava, ao invés de vender a cartelinha, eu vendia os adesivos separados na escola. Tipo assim, 25 centavos era esse, o outro era 15. Eu sei que da cartelinha eu fazia assim uns 2,25. Só que o resultado, quando minha mãe viu com aquela grana, que eu já tinha uns 30 e poucos reais, a surra rolou feio. Eu imagino. Rolou feio. Tipo assim, então Porque esse a mulher dinheiro. é brava. Então eu tinha surrupiado, assim, sabe, da papelaria.
para poder ganhar um trocado. E nunca imaginei que depois de longo tempo eu ia vender adesivo de novo. Se você tivesse tido a Eu permissão, acho que tava, o seu trabalho teria sido legal desde Foi cedo. profético, legal né? desde cedo, Mas foi um aprendizado. Mas eu queria, sabe, fazer algo. Uhum. E eu via meus pais sempre nessa labuta. Embora hoje eles, graças a Deus, tenham uma vida financeira razoável. Mas eu lembro de criança não tão simples assim, entendeu? Sempre com a necessidade de empreender. Então eu acho que isso que veio muito pro meu DNA, assim, de amar isso, sabe? De não ter medo de avançar, eu vou montar isso. Minha esposa costuma brincar que, às vezes, eu consigo enxergar algumas coisas com cifra. Ela fala, para com isso tudo, você vê dinheiro. Mas não é por causa que eu não vejo tanta dificuldade de empreender como algumas pessoas enxergam. Embora tem suas dificuldades, né? Sim, e Mas- quais os negócios que você está administrando agora? Então, hoje a gente tem uma empresa familiar, ela se chama Arte Sul, ela tem 27 anos de mercado. E veio, hoje está sobre a minha administração. Em 2016, eu costumo falar que a empresa foi praticamente para UTI, um negócio assim, ficou feio, a ponto de praticamente fechar as portas. E aí eu conversei com meu pai, falei, vou assumir a administração e vou tentar. E a gente, graças a Deus, com a ajuda de Papai do Céu, vem conseguindo conciliar e realmente colocar muitas coisas em prática. Uma empresa que, na verdade, tinha muitos funcionários e, por conta de vários problemas sociopolíticos, de problema de 2009, que teve uma recessão, depois de 2014 teve outra, então são resultados também de má administração e foram resultando nisso. E hoje eu administro essa empresa, que é uma empresa de comunicação visual. Ela trabalha com a parte publicitária, com outdoors, espalhada aqui em Cachoeira de Itapemirim e outras regiões aqui do sul do Espírito Santo. E também, o contato vai estar aqui na barrinha, ele tá falando. Tá É. aparecendo aí o telefone, o nome da empresa, o Instagram, show, pra vocês precisando poderem entrar em contactar, contato. por favor, entre em contato, pode falar direto comigo, a gente vai fazer o melhor orçamento do sul do estado para vocês. E aí a gente também trabalha com comunicação visual, que é a parte de fachada de lojas, plotagem de carros, adesivos em gerais, banners, faixas. Então esse conglomerado. E atualmente, além disso, eu tenho uma empresa chamada BR Cursos, porque além de empreender, eu também sou servidor público, sou bombeiro militar, e através disso eu vi uma oportunidade de também atrelar isso a pessoas que queiram fazer cursos profissionalizantes de áreas praticamente da segurança pública ou de segurança privada dentro de um mercado de trabalho. Que a gente pega cursos hoje como brigadistas, a gente pega cursos hoje como socorristas, cursos de APH, tem também cursos de NRs que no mercado de trabalho também solicitam muito, então a gente dá algumas NRs também para algumas empresas aqui em Cachoeiro, e tem sido um resultado assim muito legal. Mas até chegar aqui foi muita onda que eu tentei surfar que eu quebrei a cara. É interessante você falar isso, né? Porque às vezes quem tá querendo empreender fica com medo de arriscar e quando ouve que teve erros e acertos, talvez dá aquele estalo. Não, é possível, né? E assim, eu sou a única que ainda não empreendi, porque aqui do meu lado também tem uma empreendedora nata, né, que já teve várias empresas e não desiste, eu vejo isso, né? Então, assim, eu tô com 2 empreendedores na mesa, o Oséias como o que está sendo entrevistado, mas a Ana também tem bagagem para falar sobre empreendedorismo, né? Então, assim, eu ver vocês dois igual ele falou, peguei muita onda. Então, assim, tomou uns caldos, mas o importante é levantar. Ir pra superfície e tentar de novo. Eu costumo falar que o empreendedorismo, na verdade, é uma questão que a premissa de ser empreendedor é não ter medo. Porque o medo te empaca, né? O medo te impossibilita de... E é aquele não resultado futuro de olhar pra trás e falar assim, tá, e se eu tivesse tentado? Exatamente. Esse sofrimento, ele me martilha demais. Então eu não consigo dormir imaginando que eu poderia ter tentado e eu não tentei. Eu prefiro lá na frente falar assim, cara, quebrei a cara, era melhor não ter arriscado. Melhor. Mas na verdade tudo isso, e se a gente for abrir também alguma parte disso sobre a minha vida, muitos dos meus erros, eles foram suficientes para me colocar com os pensamentos pelo qual eu tenho hoje, no patamar que eu penso, do modus operandi, de como trabalhar, de como fazer, de como ser organizado. Então, todo o fato de ter dado errado em outras coisas, isso foi para mim hoje importantíssimo para poder chegar.
Não tem como hoje, só a pessoa que eu falei, que tem um DNA na veia, que ela vai chegar já arriscando e vai dar tudo certo. Tem pessoas que não, tem pessoas que precisam amadurecer. E não existe um amadurecimento. Uma criança que vai andar de bicicleta, ela precisa cair para aprender como se equilibrar. O empreendedorismo, infelizmente, na sua grande maioria, não é diferente. E aí, você me leva a uma pergunta que tem aqui no nosso roteiro. Não estava na hora, mas você fez chegar na hora. E se fracassar? Cara, e se fracassar? É só um... Eu não vou falar que é um ponto final. Eu enxergo como uma vírgula. E a sua história você precisa escrever. Deu errado. Tá. O que deu errado? O que eu preciso fazer para ser diferente? Será que é um nicho pelo qual eu atuei que eu não tenho afinidade? Será que eu não me programei bem? Será que eu não fui líder suficiente para poder designar algumas coisas? Será que no mercado de trabalho o meu produto é um produto essencial? Então tem várias coisas que vai te remeter a ter ideias. Olha, eu acho que a minha falha foi nisso, ou foi naquilo. Mas jamais um ponto final. O empreendedor, ele tem na sua essência respirar isso. E não vou mentir, tem várias vezes que você dorme preocupado. Fala assim, cara, isso vai dar errado. Mas o sabor de que dá certo é assim, surreal. Eu não falo pelo sabor financeiro, sabe? Mas o sabor de você saber da conquista, que né? Que você lutou e que deu certo. Entendeu? Então, eu penso que jamais um ponto final. Jamais deixar de acreditar em você. As pessoas tendem a colocar isso em questão, né? Deu errado, isso não é pra mim. Tá, peraí. Por que não é pra você? Por que deu errado? O que no caminho deu errado? Qual foi a pedra que eu tropecei, né? Então, é um aprendizado. Às vezes investiu demais, sendo que deveria ter começado passo a passo. Não estudou melhor o mercado de trabalho, o cenário atual sociopolítico. Isso, infelizmente, influencia. Como eu vou empreender, em que lugar colocar, se eu vou fazer algo em loco ou vou fazer algo via internet. Não sei, mas é um mercado que para você colocar, você precisa ter um termômetro. E tem termômetros empreendedores para você ter essa questão. Não vale a pena. Não, vale a pena. É por aí, né? Você também falou sobre o perfil de 3 empreendedores, né? Você citou aqui. E aí a gente tem uma pergunta que encaixa muito legal nisso, nós devemos nos apoiar nos dons empreendedores ou é preciso aprender mais? Igual você falou, tem um cara que tem pra isso e tem certeza que vai dar certo e é certo. Mas você acredita que esse cara ele também precisa? Então, tem empreendedores que vão falar que o dom ele é primordial. Eu falo que ele é o menor no conceito de empreender. Sei lá, vou te citar um exemplo. Às vezes você é uma boleira de mão cheia. Você faz um bolo que cachoeiro nunca experimentou, seu bolo. Só que o que adianta você saber fazer o melhor bolo se você não sabe empreender? Então o fator dom, para mim, tá? Tem empreendedores e pensadores que pensam distintos. Mas para mim, ele não é o suprassumo. Tem muitas pessoas que têm dom e não é empreendedor, ele é funcionário. Porque o patrão, ele tem o saber do empreender. Já aquele colaborador, ele não sabe, mas ele tem um dom do fazer. Então eu acredito o seguinte, mas tem pessoas que falam assim, tá, vou me arriscar. Tenho dom e vou me arriscar. Cara, show. Primeiro, você tem um dom e sabe empreender? Não sei empreender, mas eu tenho um dom. Ok. Vamos entender o que é empreendedorismo? Vamos entender como colocar o seu produto em pauta? Vamos entender se o mercado consome o seu produto? Porque tem muita gente que tem um dom e ela inicia o projeto, não foi tão bem aceita e já desiste. Sendo que hoje há uma pesquisa social no empreendedorismo que qualquer trabalho inicial gira em torno de 6 meses a 1 ano até você conseguir ter uma clientela razoável. Ou seja, você tem que raciocinar que durante 1 ano você vai ouvir muito não. Durante muito ano, o seu produto ele não vai ser o ideal porque você não é conhecido no mercado. Então, até você conquistar isso, você tem que estar muito preparado psicologicamente. Não só financeiramente, mas psicologicamente para conseguir prosseguir. Porque é muito difícil iniciar um negócio, não é fácil. Mas, voltando ao início da pergunta, para mim, o dom, a pessoa saber, para mim ele é muito superficial quando você vai empreender.
no meu critério de empresa, eu acho que você saber empreender é muito mais importante do que você saber. E aí, nesse sentido, a pessoa ela quer empreender, e como que ela faz para achar esse nicho? Como que ela faz para identificar o que o mercado está pedindo, se o que ela gosta é o que ela deve arriscar, ou talvez ir na onda do que está mais em alta? O que vale mais nesse sentido? Então, primeira coisa, ela precisa entender se o produto dela é um produto que no cenário ele já existe, se ela tem um diferencial, ou se ele não existe, se ele é essencial. Agora vamos colocar em pauta, em xeque, como fazer esse termômetro disso. Hoje é muito utilizado, as redes sociais hoje estão aí para isso. Então, o que eu vejo hoje? Pequenos empreendedores iniciando o seu projeto, mas com uma certa qualidade. O que ele faz? Será que meu produto é bom? Porque para mim é bom, mas pode ser que para você não seja. Então, o que ele faz? Ele vai na sua rede social e coloca num formato brinde. Ele vai, na verdade, ter uma noção de outras pessoas, se realmente aquele produto ele é aquilo que ele acha que é. Tem pessoas que acham que tem um dom e não tem dom nenhum. E aí, olha só, não, seu produto realmente é bom. Beleza, meu produto é bom. Muitas pessoas me procuraram. Eu já vi pessoas, amigos meus, que fizeram esses testes na internet. Até impulsionaram isso. Não sei se vocês já fizeram alguma coisa aqui no podcast sobre rede social, mas nessa parte de impulsionamento é algo muito legal de falar. Então, eles impulsionaram o produto, investiram na rede social, valores significativos, pequenos, para ver se teriam pessoas que chegariam até ele com a ideia de querer o seu produto. E a ideia nem era vender na internet. A ideia, na verdade, era utilizar a internet como um termômetro, um filtro, para identificar se realmente, olha, vou prosseguir. O mercado realmente pede o meu produto. O meu produto realmente é bom. Pessoas adquiriram ou até foram em questão de premiadas com alguma coisa que você fez de uma maneira 0800, exatamente para ter o feedback daquele cliente. Você vai aguçar. Igual usei o exemplo do bolo, sei lá, às vezes eu experimentei seu bolo, se realmente seu bolo é surreal. Quando for aniversário da minha filha, eu vou querer encomendar o seu bolo. Então, várias coisas que você pode ter um planejamento. Eu costumo falar que um negócio sem planejamento inicial não é negócio. Isso é arriscar, é loteria. Então, quem é empreendedor, ele não está numa loteria. Ele está sobre uma regra e realmente palpável de que algo e seu investimento vai dar certo. Às vezes sempre é assim? Não. Tem gente que é na cara e na coragem, quebra, ou não na cara e na coragem, deu certo, mas eu acho que algo planejado, algo pensado, a pessoa ela vai ter um sucesso ou não de entender que aquilo não é para ela, entendeu? Eu penso que seja assim, algo planejado, algo bem pensado, para chegar num denominador que seja a realização dela, que é ser empreendedora do seu próprio negócio. Show. Hoje você tem uma ideia de quantos funcionários você tem? Você tem a BR e tem a Artsul. A BR hoje a gente está na faixa de 6 pessoas, 6 colaboradores, e na Artsul a gente tem 8 colaboradores. A Artsul hoje ela tem a parte sua dos impressores, as pessoas que fazem instalação de rodão, inclusive o irmão da Ana até iniciou recentemente com a gente, é um dos nossos colaboradores hoje. E na parte da BR Cursos, são pessoas mais instrutivas para poder realmente aplicar o curso, então tem que ter uma certa bagagem. Pode ser ou não bombeiro, como eu, para ter esse conhecimento e realmente saber aplicar o curso. Mas hoje, na verdade, são poucos colaboradores. E o mundo, na verdade, ele tem até atrapalhado isso, essa questão de colaboradores. Exemplo, em 2010, 2009, 2010, a Artsul tinha em média 25 colaboradores. Uau. Aí você fala assim muito, mas infelizmente hoje as coisas se modernizaram. Muito. Então, ao invés de ter 2 recepcionistas, eu tenho uma que também tem que vender, que também atende o WhatsApp. Então, a tecnologia também nos trouxe maneiras de reduzir alguns custos. Sim. Porque a gente sabe hoje que um colaborador gera um custo muito alto para a empresa. E as pessoas têm robotizado, têm feito de maneiras a trocar. Até porque a gente sabe que a mão de obra humana, não que ela seja desqualificada, mas ela tem o seu limite. Onde você coloca a parte tecnológica, ela modifica. Então, eu creio que muitas empresas hoje diminuíram até seu efetivo por essas 2 questões, né? Essa questão socioeconômica, que é um custo muito alto, e hoje também tem um outro lado tecnológico que vem avançando. O ônibus ele utilizava
duas pessoas. Hoje é uma só. E amanhã, dependendo, nenhuma. Imagina. É. Tá entendendo? E é assim. Por que eu fiz essa pergunta? Você tem, hoje aqui, você apresentou para nós duas empresas. Então, por exemplo, quando você empreendeu, estava só, você tem que se automotivar. Você tem que se alimentar daquilo que você sonha, daquilo que você planeja. Como que você vê agora para os seus colaboradores? Como você os motiva? Como que você vende a visão da sua da sua empresa? Como que você vende, tipo assim, caraca, você tá aqui comigo, eu preciso que você tenha essa pegada. Como que você traz os seus colaboradores para estarem vivendo o seu empreender? Não estar ali só como o cara que tá ali para bater o ponto, para cumprir o horário, mas como realmente que entendeu aquilo que você oferece. Eu acredito que essa pergunta seja a maior dificuldade de todos os microempreendedores e empreendedores gigantes no cenário mundial, que é mão de obra. Uhum. E realmente, você hoje ter uma mão de obra que compre a sua ideia, cara, é muito difícil, porque você tem que ser um líder nato a ponto deles comprarem que aquilo dali não é tão somente um emprego. Aquilo dali tem prospecções sobrenaturais. Então, eu preciso trazer... A gente tem que esquecer que aquele método empreendedor, aquele método empresário do colonialismo velho acabou. Eu tô mandando, você tem que fazer, é assim, porque eu pago você. Primeira coisa, a gente está lidando com uma vida, ponto. Então, não é porque eu sou patrão, que eu sou empresário, que eu estou acima dele. Não. São simplesmente cabimentos dentro de empresa. Até porque eu costumo falar que CPF e CNPJ não se misturam. Amanhã, se eu falecer, a empresa continua. Então, não sou eu, é uma empresa. E eu tenho que vivenciar isso. Então, como é que eu acho? Eu tenho que mostrar para ele primeiro que eu o valorizo. Eu tenho que mostrar que ele é importante para mim. Eu tenho que mostrar que ele precisa cuidar de si, cuidar de sua saúde. Ele precisa ver que a empresa se preocupa com ele. E nem sempre isso é uma via de mão dupla do funcionário, do colaborador. Sim. Mas é uma questão periódica. E você tem que colocar isso na mentalidade dele. Olha, isso aqui não é só tá pagando suas contas mensais. Isso aqui, na verdade, tem a prospecção talvez de dar um futuro talvez para o seu filho. Então a gente precisa alimentar algumas coisas que, no passado, os próprios colaboradores não tinham isso muito em mente. Eu quero exercer e exercer o menos atividade possível, receber meu salário e tchau. Mas hoje eles estão contendo a questão seguinte: olha, eu preciso também trabalhar. E eu preciso que essa empresa progrida. E a empresa, para trazer essa questão como líder, ela tem que entender o seguinte: a partir do momento que eu progrido, o meu colaborador ele tem que vir junto a mim. Sim. E é um método de você trazer ele com você. Ele precisa compartilhar de momentos bons. E não só pancada, porque ele está na ponta da linha. Ele está naquela parte que é a parte mais estressante, dependendo da situação. E você ali precisa, além de tudo, trazer ele para perto. Cara, e é muito difícil. Porque o ser humano, ele erra. E você chamar um funcionário hoje para conversar mediante um erro, cara, você tem que ter uma paciência, um jogo de cintura para você trazer ele e não desmotivar. Porque a partir do momento que eu chego e chamo a atenção dele e eu coloco ele para baixo, eu, na verdade, não estou sendo líder, eu estou desmotivando ele. Estou deixando ele chateado. A ponto, talvez, de querer continuar trabalhando errado. E trabalhando errado é prejuízo para a empresa. Então, a gente tem que ter uma certa conduta de trazer ele para perto. Hoje, quando eu vou conversar sobre alguma conduta errada, eu sempre tento trazer, antes da conversa, as qualidades dele. Cara, você é tão bom. Você é tão bom aqui, coisa e tal. Poxa, você pecou nisso. Eu acho que é algo que para a empresa a gente é bem rigoroso, então não é legal. Então, quando é uma conversa sadia e você consegue trazer ele para seu lado, cara, você vai ganhar esse jogo. Agora, a partir do momento que você vai vivenciar aquele modus operandi de que eu sou patrão, eu mando, bate na mesa, fala alto, que eu pago o salário e por aí vai, você não vai conseguir trazer ele para perto. E eu acho que é isso. Empresas, infelizmente, você depende de colaborador. Sim. Só tende a afundar. A não ser que você seja um microempreendedor solo. Você só depende de você. Beleza, seu modus operandi é você e você. Agora, quando você tem pessoas abaixo, você tem que saber trazê-los para perto. Senão, você os perde, e os perdendo, automaticamente dinheiro você vai perder junto com isso. E é difícil trazer de volta, né? Impossível.
É impossível. Depois que o seu funcionário não comprou sua ideia e ele já te tem como inimigo, já era, relação cortada. Indo um pouquinho mais para ideias de negócio, vamos colocar uma situação hipotética aqui. Eu tenho uma ideia e eu converso com um amigo meu sobre essa ideia. E o amiguinho rouba a minha ideia. Como cristão, o que você faria? Cara, vamos lá. Se quiser falar como não cristão também. Eu vou falar, na verdade, como empreendedor. Tá. Quem é empreendedor, ele enxerga oportunidades. Como disse Lavoisier, lá no século passado, nada se cria, tudo se transforma, ou tudo se copia. Então, a gente está hoje aqui num podcast. Nós não fomos os seres pensantes que criaram isso. Então, eu penso da seguinte maneira. A concorrência, a pessoa que usufruiu disso, eu não consigo enxergar. É óbvio que tem uma questão de maldade, eu estou entendendo a interpretação da pergunta. Tem uma questão de maldade, sim, de que a pessoa ela usufruiu da sua ideia. Mas já parou para pensar que se essa sua ideia ela é tão importante, ela cabe tão somente a você. Se você trouxe ela à tona, você deixou acontecer, você que trouxe isso para que as pessoas entendessem. Se eu for trouxer as minhas ideias para vocês aqui de empreendedorismo, eu tenho que estar ciente de que vocês podem ter cabimento de fazer muito melhor que eu. E que essa ideia promissora minha pode não ser minha, e sim de vocês, a partir do momento que eu compartilhei. Ah, mas tem uma coisa do cristão, às vezes é um amigo de igreja que fez isso. Cara, eu penso da seguinte maneira, o sol nasceu para todo mundo. Para todos. Só que a sombra, só para alguns. Então, se você é o cara que enxergou a possibilidade de fazer, eu não estou falando daquele cara que atropela, não. Só que você me trouxe uma ideia, Ana. Você nunca colocou em prática. Talvez eu tenha até te chamado para fazer parte desse projeto. E você, não, por quê? Você empaca em todos os microproblemas. Cara, eu vou avançar. Então, a não ser aquela pessoa que ela foi muito rude, ela entrou na vida da pessoa e ouviu uma conversa e trouxe... Aí eu acho o seguinte... Nós, como os cristãos, a gente entende que isso não tem muito cabimento, entendeu? Agora, se você vier trazer para mim, você me deu a oportunidade agora de levar isso adiante. Por isso que eu costumo falar que ideias de empreendedorismo, você compartilha com seu marido ou seus pais. É uma coisa assim, ideia, aquilo ali é dinheiro. Você parou para pensar, você fez planos, você traçou metas. E agora, se você abrir para mim, você está abrindo o seu baú da felicidade e permitindo que eu tome seu ouro e vá progredir sem você. Então, tipo assim, eu tô respondendo como um empreendedor, tá? Porque às vezes você vai trazer para mim uma ideia ótima que eu nunca tive e você não tem coragem de fazer e eu tenho. Sim. Então, para mim, eu vou levar adiante. Tá entendendo? Sim, eu tô respondendo como um empreendedor. Sim, eu tenho uma experiência dessa que eu não me recordei na hora, mas agora que você tá falando... Há uns 5 anos atrás, quando eu mudei pra Cachoeiro, quando eu voltei pra cá, eu tinha um amigo, eu sentei pra conversar com ele, eu falei, Matheus, seguinte, tô tendo uma ideia muito legal, cara. Ele, que ideia, Mai? Eu falei, olha, eu tô vendo a minha avó e meu avô, às vezes eles não conseguem ir no mercado por causa da idade e tudo mais. Eu falei, vamos montar uma empresa junto? Ele, como assim, Maíra? Eu falei, vamos montar uma empresa de fazer compra pros outros? Não tinha iFood do jeito que é hoje. Não tinha, tipo, o mercado que você faz a compra pelo aplicativo. Lá atrás não tinha, tipo, 5, 6 anos atrás. Aí ele, mas como assim? Eu falei, a gente vai nos mercados, senta com os donos, conversa com eles, vê, tipo assim, pra eles passarem preço pra gente, a gente monta um aplicativozinho, um site, sei lá, a pessoa entra em contato com a gente, passa a lista de compra, a gente vai e compra, cobra uma taxa, uma porcentagem em cima daquele valor da compra, entrega a compra pra pessoa, se quiser até guarda dentro do armário, e a gente vai fazer compra. Ele, Maíra, a gente não tem carro. Eu falei, véi, vão alugar um carro, vamos fazer qualquer coisa. Aí a gente começou a colocar alguns empecilhos. E por fim, ficou aquilo. Uns anos depois, agora tem um monte de aplicativo que faz compra pra você. Aí, tipo assim, teve um dia que eu tava conversando com um amigo, eu falei, cara, eu podia ser a menina que botou isso pra começar e tá cheia de dinheiro, mas eu não tive coragem de ir sozinha. Meu problema não foi a ideia, foi eu não ter coragem de ir sem o meu amigo.
Falar, então já que você não quer, eu vou me virar sozinha. Não tava empregado, então ia ser um tiro no escuro. Então, assim, outras pessoas pegaram a ideia. Era uma ideia boa, eu só contei pra ele. Mas, tipo assim, eu gosto de dizer que as paredes sem ouvido. Eu não botei pra frente, alguém colocou e tá funcionando. Provavelmente a pessoa tá cheia de dinheiro. Então, assim, ninguém roubou. Mas alguém colocou em prática aquilo que eu dei passos pra trás pra não fazer. Eu costumo falar que normalmente o não corajoso, ele sempre vai trabalhar pra alguém corajoso. Pois é. Isso, por mais que doa e forte, essa é a realidade. É forte. Então, É super forte. Isso você tem que ter essa noção. E junto a isso, eu gosto muito de ouvir coisas de empreendedorismo e coisa e tal. Recentemente assisti uma série do dono da Spotify. Inclusive tá no ar, acho que na Netflix. Cara, surreal. O cara, ele na verdade, não existia a palavra não pra ele. Eu não vou dar spoiler, mas entenda o seguinte, o mercado na época vivia de venda de CD. As grandes empresas do cenário de música viviam disso. O cara veio trazer uma ideia louca. Você acha que os caras aceitaram? Provavelmente não. Óbvio que não. Quem assistir a série vai ver. Cara, e ele não aceitou, não. E mesmo assim, ele já estava com a empresa montada, era uma startup já com vários funcionários. E o negócio indo a todo vapor. E ele era um cara extremamente exigente. O aplicativo tinha que ser surreal de top. Como é? E os caras falando não pra ele. Só que na época eles não tinham como não atrelar isso. E tiveram que algumas empresas abriram pra ele. Quando uma abriu, todas foram junto. Mas o que eu tenho pra falar com isso? Ele traçou uma meta. O não pra ele nunca existiu. É lógico que ele se estressou. Deu com a cara na porta em muitos locais. As pessoas foram extremamente grossos com ele. Sim. Mas o sonho dele jamais foi atingido. Isso é surreal. Porque o nosso problema da nossa coragem, o nosso cérebro, ele na verdade nos auto-sabota. Sim. E isso é uma coisa que é normal. Se eu não treino o meu cérebro para progredir, quando eu faço um planejamento, eu posso fazer um planejamento de 5 anos. O primeiro não, o meu cérebro já sabota todo o planejamento. E isso é normal para quem não está treinado para isso. O cara simplesmente um não para ele era a mesma coisa que você falar assim, ó, bom dia. Porque ele não Nossa, ia, que incrível. ele não ia parar. Ele não ia parar, nada parava o cara. A mentalidade do cara dele estava pronta. Então eu costumo falar o seguinte, se você sonha com isso, porque você tem que ter uma ambição, tem que ter um sonho. Você acredita realmente nisso? É só você que pode negar o seu sonho. Ninguém no mundo, se o mundo todo te falar que você está errado, você ainda tem a possibilidade de continuar acreditando em você. Só que o que a gente faz? A primeira pessoa no mundo que te fala que você é uma porcaria, sua ideia é uma bosta, Você toma como verdade. você já toma como verdade aquilo ali pra você, basta. Eu não vou realmente fazer isso. As pessoas têm tanto poder de manipulação sobre a gente porque a gente nos auto-sabota. E ponto. Isso é muito surreal, cara. Isso é muito louco. A gente vai entrar em ideia de psicologia e coisa e tal. Mas é muito louco. Eu gostei disso. Achei interessante. E isso que você falou sobre o dono da Spotify falar algo que na época era mais CD, é muito impressionante porque antigamente, não tão antigamente assim, vamos colocar o quê? 2010, ainda tinha locadoras. Sim. E hoje você não tem mais. Não. Ou seja, o mercado se reinventa o tempo todo. O tempo todo. E as ideias também surgem o tempo todo. Então, talvez quem quer empreender ainda não tenha alguma ideia que atualmente não está sendo vista. Por exemplo, hoje eu trabalho como social media, trabalho como designer. Vai dar spoiler da sua ideia aqui não, hein? Vai ter um monte de gente assistindo. Não é spoiler não. Mas quando eu me formei no ensino médio, em 2009, eu não sabia que eu trabalharia com isso, porque não tinha isso. Não tinha como você escolher essa profissão. Não tinha. E aí, primeiro, fui ser professora, né, de educação infantil, até chegar onde eu cheguei hoje no quesito de escolha de profissão. Mas olha como que mudou, e isso nem é tanto tempo assim. Sei lá, 12, 13 anos, não sei. Mas a gente, na verdade, isso daí que você está falando é uma coisa que a gente precisa aproveitar. Às vezes a gente está vivenciando coisas que vai dar usufruto e conhecimento para lá na frente a gente conseguir empreender. Eu nunca imaginei que eu ia ser bombeiro militar. Só que eu tive plano.
Eu não entrei como bombeiro militar achando que eu ia porque eu amava, porque desde criancinha era o meu sonho. Não. Já na minha cabeça eu tinha um planejamento, porque eu sabia que a escala do bombeiro era uma escala boa de trabalho. E eu falava assim, então através da escala eu vou conseguir ter algo seguro e vou conseguir no meu horário extra fazer outras coisas que vai me gerar frutos. Então, tipo assim, já veio na minha cabeça várias coisas. E eu nunca imaginei que entrando no bombeiro, posteriormente eu ia ter uma empresa de curso relacionado ao que eu sei que aprendi lá. Então são coisas que vão te levando e você precisa estar aberto para empreender, sabe? Você precisa estar apto para isso, você precisa estar livre. Eu não tô preso a esses dois negócios. Se esses dois negócios me levarem a um terceiro negócio, eu vou ter um terceiro negócio. E se me levar ao quarto, eu vou ter. E se esses dois negócios para mim não forem bons futuramente, eles vão parar. Eu costumo falar que eu preciso evoluir junto com o tempo. Eu preciso evoluir junto com as ideias. Eu preciso evoluir junto com o mundo. Você deu uma ideia, um exemplo prático. As locadoras viviam lotadas há 15 anos atrás. Você às vezes tinha fila de espera para um filme. É real. Fila de espera. O filme lançava e botava lá o nomezinho pra ser o próximo a pegar. Hoje tem um monte de streaming que você acessa e o filme mal já saiu no cinema, já tá liberado na TV que você assiste no conforto do celular. Exatamente. Quantas vezes você quiser. Pois é. Então é uma coisa surreal. E através disso vai surgindo ideias. Por que o cinema hoje continua tão atual, embora ele é ultrapassado? Porque as pessoas já compraram uma ideia social do cinema. O cinema tem uma coisa romântica, o cinema tem uma coisa antiga que te deixa assim, naquela questão de você comer aquela pipoquinha naquele lugar, o aconchego da poltrona. Ele é diferente. A expectativa, né? Tipo, o filme que vai lançar, eu quero ver antes de todo mundo. Então. Mas muitas pessoas imaginaram que o cinema ia acabar junto com as locadoras. Entendeu? Então, é uma questão de inovação, é uma questão de... E você tem que estar apto para isso. Aí que tá. O que esse pessoal do cinema fez para se manter? Eu não sei, mas eu tenho certeza que alguma coisa eles pensaram. Vamos trabalhar em conjunto, vamos segurar que os filmes batam primeiro aqui, alguma coisa surgiu, você pode ter certeza. O 3D não tinha... A gente não tem 3D em casa, mas no cinema tem. Então é um dos fundamentos que eles lançaram para se manter. Então, a única coisa que eu não posso deixar de fazer como empreendedor é parar de ter ambição. A ambição boa que eu digo. Isso que eu vou falar agora você já deve ter escutado e é uma coisa assim muito certa. Se eu entro num prédio e o cara do elevador fala que andar que o senhor quer ir, se eu tô no prédio errado eu vou olhar pra ele, irmão, qualquer andar, eu já tô no prédio errado mesmo. Onde você me levar tá bom. Onde você me levar tá bom, porque eu não tenho ambição, eu preciso saber onde eu quero chegar. Sim. É por isso que muitas pessoas, às vezes os sonhos se esvai, porque a pessoa não tem um planejamento até de sonho, porque ela fala, meu sonho é ter essa caneca. Realizei o sonho. Agora eu não quero ter essa caneca, eu quero ter agora 6. A partir do momento que eu quero 6, eu quero ter agora uma loja de caneca. Depois que eu conquistei minha loja de caneca, agora eu tenho uma fábrica de caneca. O meu sonho, ele não pode ser mortal. Tem que ser alimentado. Ele tem que ser alimentado. É lógico que a gente que está falando uma coisa relacionada ao próprio evangelho, é uma linha tênue também do pecado, a ambição. Então, se essa ambição... A ambição, tem gente que acha que é uma coisa extremamente ruim. Mas se você tiver uma questão social, você está rendendo empregos, você está levando o poder do empreender para outras pessoas e criando coragem, cara, olha que top! É atrelado a muita coisa. Agora, o egoísmo do empreendedorismo, aí, cara, pra gente, eu já acho que você já está entrando na questão do pecado. Sim. Porque é só para você. E a gente vai ler vai pra Bíblia e não existe nada só pra mim. A partir do momento quando eu tenho é pra eu transbordar pra outras pessoas. E se eu tenho e não tô transbordando, alguma coisa tá errada. Interessante isso. Sensacional. A gente tá falando de ideias, de tudo mais. Por que acreditar que a minha ideia inovadora vai dar certo se não tem ninguém fazendo isso? Igual o Daniel do Spotify que eu expliquei. A ideia dele ninguém fazia. A partir do momento que ele teve um sonho, e o fato de ninguém fazer, e ele era especialista, que ele era um criador de software, você acredita em você? Acredito. Acredita que realmente seu produto é bom? Acredito. Cara,
Basta você continuar acreditando que isso uma hora vai dar certo. Se as pessoas vierem te falar não, são pessoas que são retrógradas, elas estão agarradas em um mundo contemporâneo. Elas vão falar que se eu parar de beber numa caneca e começar a beber num cálice, sei lá, isso é errado. E a gente precisa progredir, eu não posso acompanhar as pessoas que são do passado. Eu costumo falar o seguinte, para isso. Você é a soma das 5 pessoas que andam com você. Sim. Isso é um estudo científico. E pro empreendedorismo isso é top. Se eu ando com pessoas que pensam de maneira fracassada, agem e se comportam descompromissadas, não param em um local de emprego. Cara, imagina agora, essas 5 pessoas são 5 pessoas que me alimentam do que eu sou, do meu caráter. Eu vou agora trazer, quando eu tenho essa ideia, para as primeiras 5 pessoas para apresentar a minha ideia. Já tenho, tá aqui formado. Vou falar, isso é muito doido. Isso não resulta em nada, faz isso não. Então, vou te falar, não tem no cenário, é uma ideia inovadora, é uma startup, sei lá, o que você planejou, o que você quer fazer. Você acredita realmente nisso? Cria métodos, vá em busca de estudar, de como colocar o seu produto em pauta e não se agarra ao não de ninguém. Eu acho que é muito difícil. Eu confesso que eu talvez não tenho esse poder psicológico de ouvir tamanho não igual uma pessoa dessa vai ouvir. Não sei. Mas o cara ele tem que estar apto, cara, para acreditar que ele está pensando muito lá na frente. E essas pessoas aqui não conseguem acompanhar o meu raciocínio. O exemplo do cara que eu dei no Spotify foi isso. Cara, ele pensava muito lá na frente. O programa acho que foi criado em 2013 ou 14. Um negócio assim. É uma empresa nova, uma startup nova, com cerca de, sei lá, menos de 10 anos, com ações em todos os lugares do mundo, na Ibovespa, em Nova York, em Tóquio, tem ações do Spotify. É uma empresa multibilionária, porque o cara ele pensou fora da caixinha. Eu falei tem muito tempo no sentido que quando eu falei, nossa, muito tempo. Não foi muito tempo de que é uma empresa velha, mas muito tempo que se a gente for olhar, em 2013, é realmente tipo assim, como assim o cara pensou em fazer e eu não pensei, streaming de música, eu tava aqui lá em 2013, que não tinha, eu falei, cara, é muito tempo no sentido de, lá atrás era impossível e aí eu te imaginar um negócio pergunto, desse, a inteligência dele. naquela época já existia YouTube? 2013? Sim. Já. Por que o YouTube não pensou nisso, se eles eram tão evoluídos? E hoje eles muita gente têm. ouvia música Hoje pelo eles têm YouTube, né? Hoje eles têm o YouTube Music, YouTube alguma coisa. Eles já têm um aplicativo sobre isso. Mas é uma cópia do que o cara fez. Sim. E eles já são, né, uma potência. Eles iniciaram isso. Só que não tiveram esse domínio. E o cara, na verdade, ele teve. E não teve barreiras. Só me engano, o cara lá da Finlândia, o cara lá de um país no fim do mundo criou isso e hoje o mundo todo consome o produto do cara. Mais um empreendedor de garagem, né? Entendeu? Verdade. Então, Os caras são geniais. Os caras são geniais, cara. E vou te falar, esses caras não existem, não. Não existe. Então, se você tem um produto e acredita nele, mas é um produto que não existe. Eu vou vender, sei lá, sapato feminino pra usar na lua. Irmão, não sei, amanhã vai ter gente morando Pensa. lá. Você tá entendendo? Se você acredita que realmente é isso, amanhã você vai ser o bilionário de sucesso e eu aqui o fracassado. Que ficou rindo Olha do seu ideia. negócio. Não, quantas pessoas devem ter rido dessas pessoas? Sim, Você tem noção de demais. quantas pessoas devem ter rido? E quantas pessoas tiveram a oportunidade de se apoiar nessas pessoas e hoje estarem milionários junto com elas e simplesmente riram? Tá entendendo? Então, ser empreendedor hoje é surreal. E ter ideias inovadoras e confiar no seu difícil. Tem que estar muito ali, né? Você tem que ter um caráter empreendedor surreal. Absurdo. Vamos pro Instagram? Vamos para as perguntas do nosso Eita. Instagram. Olha, tem uma aqui, eu não sei se eu começo por essa, porque eu amei essa pergunta aqui, mas vamos lá. Eu acho que vou deixar lá pro final, porque essa pergunta é muito boa. Tá. Agora que você é pai, como está Nossa. equilibrando a vida pessoal Já e começou profissional? E a primeira que tá na minha lista aqui. Então, você quer começar pela mais difícil? Mas Então, lembrando, eu sou pai há 30 dias. Olha aí. Né? Cara, mas é surreal. Vamos lá. Vamos lá. A Cecília, uma gravidez a gente tem 9 meses, né? Então, querendo ou não, qualquer empreendedor que hoje tem o seu negócio, ele precisa
ter um planejamento com isso também. E eu tinha um certo planejamento. Falar, olha, eu vou estar afastado, nem que seja umas 2 semanas que eu preciso e quero vivenciar isso, essas 24 horas ininterruptas em cima de 24 horas, porque não é um processo infinito, né, Ana? Sim, infinito. É um loop, você não para. E é muito gostoso, é surreal. Mas eu tinha um certo planejamento. Falar, olha, eu vou, igual agora, eu não consigo chegar na empresa tão cedo. Mas eu já tinha me preparado que a partir de agora eu vou estar a tal hora e até tal hora. E vai ter gente antes para fazer o que eu fazia. E eu vou já deixar determinado outras coisas. Eu preciso, na verdade, ter planejamento. Porque a partir do momento que ter um filho também é um planejamento. Sim. Ter um filho e não se planejar nos seus negócios é surreal. A Ana tá aqui, não me deixa mentir. Filho é o sentimento mais lindo do mundo, mas não é barato. Filho é a coisa mais gostosa do mundo, mas tem suas despesas. Eu não tô falando mais é uma coisa ruim, não. Eu tô falando que você precisa se planejar para isso. Sim. E automaticamente no seu trabalho também. Você precisa deixar as coisas para que as coisas andem. E eu costumo falar que, foi o que eu falei lá, o CNPJ, ele não tá atrelado ao seu CPF. E se você morrer, você acha que o seu negócio para? Não vai parar. O seu negócio ele vai continuar. Que seja com um ente seu, que seja com alguém, ou ele vai morrer junto com você porque você não deixou nenhum sucessor, você não deixou um legado, você não deixou uma história. Então, para as minhas coisas elas continuarem andando, tem que ter um certo planejamento, tem que ter ideia. Mas eu ainda estou no começo disso, eu não posso falar que já deu 100% certo. Até porque a gente que tem filho sabe que é uma parada que não tem hora, não há uma coisa. E as surpresas sempre fogem do esperado. Nunca é a mesma coisa. Nunca é. Mas é dia após dia, e você se enquadrando junto com a criança, você vai aprendendo com ela vai aprendendo com você, você vai sabendo separar um pouquinho das suas horas. Marielle vai lá segurando um pouquinho mais durante o dia, e a gente vai equilibrando as coisas. Isso que você falou é interessante porque essa é a vantagem de empreender. Você conseguir fazer um planejamento de tempo que talvez uma pessoa que trabalhe CLT não consiga. Sabe? Eu posso chegar um pouquinho mais tarde no serviço. Às vezes a pessoa tem empresa na casa dela, como é o meu caso, né? Eu trabalho em casa. E eu comecei a empreender depois que o João nasceu. Eu trabalhava como professora, era meio período quando eu fiquei grávida dele e quando eu ganhei ele era meio período. Só que chegou um tempo em que eu precisava de mais. Eu queria ficar mais perto dele, eu queria estar na minha casa. E aí depois eu comecei a empreender. Então, hoje, eu tenho essa vantagem de conciliar o meu tempo trabalhando e tendo o João perto. Então, essa é uma vantagem também, né? De você empreender. É uma vantagem, mas eu costumo falar o seguinte, não estou discordando de você não, mas ideias. Eu costumo falar que empreender não é só no seu local de trabalho. Empreender dentro de casa, empreender no casamento, empreender na igreja, Sim. Empreender em todos os locais. Empreender, o que é empreender? Ser corajoso, destemido, ser honroso, ter compromisso, saber ser líder. E eu costumo falar o seguinte, essa essência, às vezes o cara do CLT, ele às vezes não consiga fazendo uma questão de horário, obviamente. Sim. Porque para ele tem uma obrigação distinta. Todavia, porém, entretanto, ele tem que empreender nesses horários, no seu horário extra. Se ele consegue, ele vai conseguir dar apoio para a família. Se ele consegue fazer uma renda extra no momento que ele está à toa. Sim. Se ele tem um projeto de viagem com sua família para ter um certo conforto. Então, eu penso o seguinte, que o empreender, às vezes a pessoa fala, empreender é dinheiro. Não. Empreender é organizar. Empreender é você tá dentro da sua casa, com a sua esposa. Bem, você tem que empreender no seu lar. Você tem que empreender em tudo, no seu namoro. Você tem que empreender na igreja, igual eu falei. Mas empreender na igreja não tem como... Lógico que tem. Você tem compromisso com as suas funções? Mas eu cheguei na igreja, eu desde 2010 eu só sou instrumentista, então tem algo errado. Você só foi instrumentista nesse tempo todo. Você não foi nada, você não empreendeu. Então, você na verdade foi um sanguessuga. Então eu costumo falar o seguinte, você precisa empreender. Quando você não empreende, você é um sanguessuga. Em qualquer lugar que você esteja. Então não estou discordando. Só não, é interessante essa visão do outro lado, né? Em todo momento. Interessante isso. É regra, é horário, é ter afinidade, ter compromisso.
Eu acho isso, assim, surreal. Não adianta você empreender na sua empresa e você ser um completo destrambelhado na sua vida pessoal. Não existe não esse cabe, tipo de né? pessoas. Entendeu? Não tem como. Não dá. A gente tem uma pergunta aqui, legal, você comentou que a empresa era do seu pai, né, Artsul. E aí a seguinte pergunta. Como assumir o negócio dos pais, entendendo que tem uma postura e personalidade diferente? Qual é a dica que você daria para que a transição ocorra de maneira natural e leve? Então, a pergunta bem genérica, né? Porque a transição ela pode ocorrer por diversas formas. No caso lá, hoje meu pai ainda trabalha comigo. Não que eu dito as regras lá, eu tenho ele como meu braço direito. Mas ele entendeu que é uma visão nova e tem mais a empresa a ganhar com isso. Tem outros formatos que é por falecimento. Então a pessoa ela precisa tocar aquele barco ali. Ela do nada ela sai de uma pessoa que às vezes era só um membro da empresa agora para ser o CEO da empresa. Então é uma parada muito louca. Mas essa transição, eu penso que ela tem que ser... Os conceitos, você pode trazer novidades, mas eu acho que se essa empresa ela vem dando certo, ela vem crescendo, não adianta você virar a chave total. Tem conceitos pré-estabelecidos que você precisa manter daquela geração que veio. É lógico que você é uma pessoa do século XXI, cara. Tem novidades que você pode agregar ali, tem coisas inovadoras que você pode fazer, tem coisas tecnológicas que você pode trazer. Automaticamente isso vai te dar tempo, ganho, diminuir na sua folha salarial. Então eu penso que a transição, independente de como ela vai ser, mas tem que ser algo que você olhe para aquilo dali como uma menina dos seus olhos. Eu costumo brincar até com meu pai com isso. Eu já até falei isso com a Marielle. Eu falo, olha, eu tenho uma admiração pela arte assim, surreal. Mas você fala assim, por quê? Não é porque ela me dá, é pelo que ela me deu. E pelo que ela me deu, eu consigo, na verdade, traçar sonhos para ela, planos para ela. Porque eu sei que foi através dela que eu tive 2 faculdades. Eu sei que é através dela que eu tive condições de estudar em escola particular, que eu tive condições de aprender e estar ali junto com desde novinho, olhando já os colaboradores trabalhando e estando ali ajudando. E sem querer sair muito da pergunta, o meu pai é um cara que ele foi fundamental para isso. Porque ele, na verdade, ele me colocou dentro da empresa, na época que eu queria trabalhar, e a empresa estava muito bem financeiramente na época. Então eu achei que eu ia trabalhar com meu pai, que eu ia chegar mandando em todo mundo. Um garoto de 15 anos. Que eu ia fazer com que as pessoas me obedecessem, que eu ia... E essas coisas vocês conquistam. Olha o que o meu pai fez comigo. Ele falou, você quer trabalhar comigo? Quero. Então você vai ser a pessoa que vai pagar a conta no banco pra mim. Naquela época, pra quem não lembra, a gente ficava em fila de banco, ó. Quem paga no aplicativo hoje, igual eu pago, nossa, tão maravilhoso. Você deposita cheque pelo aplicativo. A gente enfrentava o fila do banco. Você ia, por exemplo, no Bradesco. Eu tinha horror do Bradesco. Eu também. Irmão, você ficava naquela fila 3 horas. E eu fiquei assim, pagando conta por muito tempo. E aí o que eu fazia? Meu pai me dava o dinheiro. Eu lembro que a empresa nessa época era perto do Bom Gosto, lá no São Geraldo. Eu ia, meu pai me dava o dinheiro da passagem de ida e volta para poder pagar as contas. Eu ia e voltava às vezes a pé só para poder comer um salgado no centro. Olha que doideira. E aí depois disso que foi dando certo, meu pai falou, agora você tá beleza. Eu falei, agora eu vou começar a mandar. Não, ele me colocou na parte de impressão. Eu falei, poxa, agora que eu achei que eu ia mandar e coisa e tal. Aí fui pra impressão. Fiquei trabalhando na impressão, aprendi todo o processo de impressão. Aí quando eu falei, agora eu quero sair mais da impressão, não gostei. Não, agora você vai vender. Não, gostei. Não, agora você vai vender. Ah, beleza, então vou vender. Não, agora você vai atender fulano lá na rua, você vai vender, você vai fazer. Aí depois que eu fiz isso tudo, ele falou, não, agora você não vai vender mais não, você vai instalar a placa junto com os meninos. Eu falei, não, eu quero só vender. Não, você vai instalar a placa. Não, mas eu não quero instalar a placa. Não, mas para trabalhar com isso, eu instalar a placa. Só que eu não entendia que o que ele estava fazendo de mim era um profissional. Sim. Porque amanhã, hoje, para poder determinar o que tem que ser feito, Você tem que saber eu tenho que saber o que eu tô falando. Você passou por todos os estágios, né? Então ele fez comigo, e eu, na verdade, eu não gostei nem um pouco, mas ele fez comigo primeiro, com que eu me tornasse homem, respeitasse as pessoas, porque eu passei por todo o processo da empresa, então eu ia aprender a respeitar que aqueles trabalhadores ali
no mínimo que eles precisam é de respeito. Ponto. Entender o que eles fazem, pra também não ser ludibriado, falar assim, isso não dá pra fazer. Não, dá pra fazer sim, porque eu sei que dá pra fazer. Então eu sei do que eu tô falando. Então você tem conhecimento no que você vai determinar e no que você vai falar. Então eu aprendi todo o processo da empresa. Ele te ensinou o beabá, né? Entendeu? Pra mim poder chegar aonde eu cheguei pra poder fazer. Então, voltando aí à pergunta inicial, esse processo de transição eu devo praticamente ao meu pai, que me criou e me moldou a ponto de entender como ser um líder. Na verdade, você não saiu da pergunta, né? Porque, por exemplo, se você tem o pai, ele vai te treinar, não vai te, normalmente, né, a pessoa que é um empreendedor, que entende o negócio que ela tem, não, porque é meu filho, eu vou te colocar aqui e você vai ser o novo chefe. Então, assim, hoje a gente vê, eu acho isso interessantíssimo, as grandes empresas de Cachoeira, infelizmente, não tiveram sucessores, né? Porque muitas vezes teve essa assim, eu nunca tive, vou dar tudo pro meu filho, e às vezes não preparou o filho aqui, vamos sentar aqui, deixa eu te mostrar como seu pai fez, como que faz isso, Aí já chegou como que é aquilo, chegou já fazendo chega. besteira, Aí chegou o pai gastando dinheiro que não faleceu tinha. ou passou o comando Muitas e empresas, a gente ficou pra sabe. trás, né? Muitas empresas aqui da nossa cidade rolou Itapemirim é um isso. exemplo Pois é. disso. Então, assim, na verdade, você não saiu da pergunta. Foi essencial essa introdução que você deu pra acabar de responder. Foi sensacional. E aí, mais uma pergunta do Instagram. Qual o incentivo que você dá para jovens que querem começar a empreender? Cara, utiliza isso que vocês têm de mais gostoso, que é essa ambição. O fator ser desprendido de medo. O jovem ele tem muito disso, né? Ele, às vezes, até um conflito com pai e mãe, porque ele não tem medo de se aventurar em algumas coisas. Então, tem jovens que, se eles utilizarem isso a favor de empreender, cara, vão voar. Vão voar. Então, o meu conselho para essa galera jovem, vocês estão num mercado hoje extremamente tecnológico, vocês têm pleno conhecimento hoje de tecnologia, coisa que tecnologia para mim quando eu tinha, sei lá, 10 anos, não sei se é da idade de vocês, mas tecnologia para mim era ter um Tamagotchi. Sim. Aquilo era tecnologia para mim, um minigame. Minigame, ó. Isso era ultra mega E tecnologia. quem tinha um PlayStation era o cara. Na minha época era do Mega Drive ainda, então é um pouquinho mais pra atrás. trás. Mas tem gente que ainda é um pouquinho mais, tem outros videogames ainda mais pra trás. Mas conclusão, cara, a criança hoje ela já cresce numa questão tecnológica. Tem gente hoje que ganha dinheiro simplesmente como ser um influencer. Sim. Então, tipo assim, e dá muita grana. Falar que não dá, dá. Dá. Claro que dá. Dá muita Dá grana. até raiva. De tão fácil que é, né? Eles fazem parecer fácil, Às né? vezes Vai nem a gente é, eu não tentar, sei, gente, ser influencer, não consegue. Vai a gente fazer não dancinha rola, no pra TikTok. mim, pra mim não rola. Mas, tipo assim, cara, tem uma galera jovem que tá empreendendo Sim. com coisas simples e coisas surreais. Antigamente a pessoa gastava dinheiro com TV, hoje ela tá gastando dinheiro com influência. Sim. Então, tipo assim, acredite em você. Acredite nessa era, nessa geração, nesse processo tecnológico. Não deixem de se inovar, não deixem de buscar novas tecnologias, porque o processo agora não vai parar. A tecnologia que a gente está falando de hoje, daqui 5 anos, ela já está mega ultrapassada, já tem outras pessoas ganhando dinheiro de outras formas. Talvez influências já vão ser pessoas que não se inovaram e vai ter outra maneira de transbordar isso. Então, eu costumo falar o seguinte, ou vá em cima do seu dom e aprenda a ser empreendedor, ou utilize das ferramentas e dos nichos de mercado que hoje tem para isso, mas sem exagero. Vão de cara e coragem, sem medo. O jovem tem que se aproveitar disso. Eu vou fundir duas perguntas aqui, que eu acho que elas estão bem complementares, também do Instagram. Perguntaram o seguinte: o que você pode levar do empreendedorismo para a sua vida cristã? E a outra é: qual deve ser a postura de um cristão empreendedor? Então, eu acredito que as duas dá pra... Forte, hein? Porque a gente não tem como, né? Embora eu respondi aquela pergunta como empreendedor, a gente não pode hoje falar assim, não, aqui eu sou empreendedor e aqui eu sou cristão. Ser duas pessoas diferentes, Não dá, né? Não dá. Até porque, foi o que eu falei, aquela questão de tratamento com funcionário é uma das coisas importantes, porque como é que você depois chega pra esse cara e chama ele pra ir pra igreja? Como é que você fala de Jesus pra esse cara que você falou alto com ele gritando? Jesus era amor, Jesus era compaixão, Jesus não era essa figura. Então, ser empreendedor sendo cristão é surreal, porque você
vai passar por irritações, você vai passar por raivas, aborrecimentos, mas em todo momento você não deixa de ser cristão. Eu penso também que o empreender do cristão, ele é diferente do empreender do não cristão. Embora, só para a gente poder conciliar, os dogmas são os mesmos, tá? São os mesmos. Eu tenho pessoas, eu já vi documentário de pessoas ateu que estudam provérbios para poder ser empreendedor. Uau! Inclusive, vou dar um exemplo agora que ele se converteu recentemente, que é o Primo Rico. Todo mundo, se colocar no YouTube, vai ver, um cara top demais, se converteu recentemente. E ele falou que mesmo na época que ele não era convertido e ele meio que abominava até essas coisas, ele falou que ele estudava provérbios e ele disse o seguinte, que em todos os livros, e ele lia muito, em todos os livros de empreendedorismo, ele simplesmente tem uma síntese de tudo isso dentro de provérbios. Então, para quem quer ler e aprender a ser um empreendedor de verdade, vai para provérbios. E ali, querendo ou não, tem dogmas que você não consegue fugir deles. Vou te dar um exemplo. Ana, onde que está o seu marido agora? Agora? Tá em casa com o João. Mas você tem certeza que ele está em casa Sim. com o João? Que ele não está em outro local? Porque o carro tá comigo. Não, beleza. Bom. Essa foi a melhor resposta. Melhor. Não tem como sair de casa. Não tem como. Por que eu estou perguntando isso? A sociedade leva essa questão de marido e mulher, não pode haver uma traição, não pode haver nada. Só que onde está escrito isso? A Bíblia. E a sociedade implantou. Uhum. E tem casamentos que não são cristãos e dão certo, porque eles levam coisas que são da Bíblia em questão. Sim. Por isso que eu estou falando. O cara que ele é empreendedor, às vezes ele é um ateu, ou ele às vezes nem é cristão, ele tem que ter dogmas cristão para dar certo. Louco isso, né? Sim. E muito forte. Sim. Então você não vai ver nenhum empreendedor hoje de sucesso que não segue alguns fundamentos bíblicos. Não tem como você não seguir. Então, voltando para a pergunta inicial, não tem como ser duas pessoas, eu preciso ser um empreendedor, eu preciso ser cristão, eu preciso compreender que existe algo sublime perante a mim. Então, por que eu estou empreendendo? Eu estou empreendendo, por exemplo, eu quero dar um futuro legal para minha filha. Ok, mas esse é o suprassumo do meu empreender? Ele não pode ser. Ele pode ser o meu sonho. Mas eu quero sentir, eu quero ser um dizimista sempre fiel, eu quero dar altos dízimos, eu quero gerar emprego, eu quero que pessoas sejam beneficiadas com o meu negócio, eu quero que pessoas, se sintam prazer, isso transborde felicidade. Cara, o seu conceito de empreender, ele não pode ser egoísta. A partir do momento que o seu conceito de empreender ele é egoísta, você não está sendo cristão. Não tem como. Você está gerando riquezas tão somente para você e isso a Bíblia abomina. Ela não abomina o fato de você ser rico, de você ser milionário, não. Mas pode observar o seguinte, normalmente os bilionários, eles transbordam bênçãos. Sim. E ponto. Então por que esse cara é bilionário? Sabe por que ele é bilionário? Porque ele transborda. Há pouco tempo atrás, acho que vocês estavam aqui, a gente teve um pastor que veio aqui falar sobre empreendedorismo. Sim. Ele citou o exemplo do Silvio Santos. Sim, eu lembro. Cara, eu achei fenomenal o princípio que ele usou. Por que o Silvio Santos hoje ele é rico? Porque ele colhe dinheiro, porque ele planta dinheiro. Sim. É um princípio. Ele planta dinheiro na vida das pessoas e ele não tem como colher outra coisa. Se Ana, eu só transbordo alegria para a sua vida, não tem como eu não colher alegria para mim. Sim. Não dá. Seria até... acho que seria errado até. Então, essa pessoa ela transborda tantas bênçãos na vida de outras pessoas que ela é beneficiada. Então, eu acho que o empreendedor cristão ele tem que ter isso muito como caráter. O meu negócio é para mim ou o meu negócio é para desenvolver ainda mais as coisas de Deus? Eu não estou falando que ele tem que trabalhar e pegar o lucro dele e dar para a igreja, não estou falando disso não. Mas peraí, ele gera empregos que abençoam a vida de pessoas, só isso já começa a mudar o conceito de empreender. Ele gera bênção por causa que ele tem uma questão na empresa sociocultural que ele abençoa alguns locais da cidade, como, orfanatos e coisa e tal. Já começou a transbordar. Então eu penso o seguinte,
que você tem que transbordar de alguma maneira. Uma das chaves que eu virei, até quando eu vim pra Sion, eu falei, cara, eu tenho uma empresa de publicidade e propaganda, que todo mundo, querendo ou não, tem que bater de cara com ela, e eu não coloco um texto bíblico nela. Ou seja, olha o quão egoísta eu sou. Porque se eu quero vender publicidade, eu estou vendendo publicidade para as pessoas verem e comprar ideias de outras pessoas. Agora, a ideia que eu acredito que é primordial na minha vida, que é a minha fé, eu não estou dando publicidade a ela em nada, sendo que eu tenho, na verdade, mídia para isso. Então eu comecei a querer virar algumas chaves e, cara, é notório. Eu até brinquei um dia desse, pensando, falei, cara, eu não estou tendo espaço nas minhas publicidades para poder colocar coisa da igreja mais. Sendo que elas viviam, assim, vazias, em boa parte do tempo. Transbordou. Será que não transbordou? Será que eu não... Então são algumas chaves que o empreendedor ele precisa virar na vida dele. E é meio sutil essas coisas, porque às vezes você se encontra num abismo só você, sabe? Um empreendedorismo tão egoísta. Só você pode crescer, só você pode ter sucesso, só você pode fazer isso. E eu vejo pessoas crescer da seguinte maneira: eu sou um empreendedor e eu quero falar de empreendedorismo para vocês. Só isso, eu acredito que eu, de alguma maneira, estou transbordando. Com certeza. Sim. Eu tô dando confiança para algumas pessoas façam. Eu quero que pessoas sejam realizadas de alguma maneira social, financeira. Então, se Deus me deu eu não vou falar que isso seja um dom, mas se Deus me deu conhecimento e eu trazer isso só para mim, eu já não estou sendo cristão. Isso para mim, entendeu? Eu acredito que seja muito isso. Isso aí eu acho que resume bastante essa conversa, né? Sobre transbordar. Eu achei excelente isso. E aí, pra finalizar, é a pergunta que eu falei que eu achei sensacional. Gente, se você quer empreender, agora é a hora. Você aumenta até o volume aí. Como empreender meu próprio negócio se só tenho R$2 e um sonho? Cara, fenomenal essa pergunta. Essa pergunta é maravilhosa. É maravilhosa porque as pessoas, igual a gente, tende a achar engraçado. Mas ela é muito séria. Sim. Sabe por quê? 99% das pessoas que querem empreender hoje, ela pensa grande. Exemplo. Vou dar um exemplo igual eu falei da caneca aqui. Eu não quero vender uma caneca. Eu quero ter uma fábrica de caneca. Só que a pessoa não pensa que para chegar lá no 20º andar, eu tenho que subir muito degrau. Eu não vou chegar lá, não vou cair de paraquedas. Não existe isso. Não tem como ser assim. E se for assim, sinto te informar. Você vai quebrar. Por que você vai quebrar? E eu vou te explicar. A partir do momento que eu tenho uma caneca, Ana, para poder vender, vamos supor que essa caneca custe R$2. Eu comprei ela por 2 e vou vender ela por 5. Eu já comecei a empreender. Porque agora com R$5 eu faço 2 canecas e ainda tem R$1 sobrando. E esse R$1 eu já posso ficar para mim. Das 2, eu faço 4. E da 4 eu faço 8. E aí eu já começo a gerar renda. Beleza? E por que a gente precisa entender que eu preciso começar do baixo e não do alto? Quando eu começar a vender, vai começar a surgir alguns problemas. Vai. Claro que vai. Pera aí. O meu distribuidor de caneca que eu comprei, ele hoje é caro. Só que eu quero comprar do cara que vende lá de Manaus. Tá, beleza. Você vai comprar do cara que vem de Manaus. E do cara que vem de Manaus, como é que vai vir? Qual é a transportadora que vai vir? Quem que vai trazer? Tem alguma questão de seguro? Elas não vão chegar quebradas? Aí você já começa a ter alguns problemas e conflitos. Só que você começa a aprender que existe transportadora que traz de lugares mais longe. Você não precisa comprar do cara que está aqui perto. Às vezes o cara que compra aqui perto, que te vende, é o cara que compra lá de longe. Você começa a aprender e ter contatos. Automaticamente, você vai ter muita venda e procura. Eu vou precisar de pessoas para vender. E aí eu começo a contratar um vendedor. E eu vou ter problema com esse vendedor. Porque ele não pensa como eu, não age como eu, não é um ser humano como eu. E aí eu vou ter problema com um vendedor. Só que aí ter problema com um vendedor é muito fácil. Porque é uma pessoa para você se resolver. Então eu estou trazendo pequenos problemas e vai surgindo. E daqui a pouco você fala assim, eu tenho que tirar nota. Eu tenho que ter um computador. Eu tenho que ter uma pessoa que tire nota. Eu tenho que ter uma pessoa agora que faça o meu caixa. Eu tenho que ter uma pessoa que faça o meu estoque de canecas. E vou crescendo. Agora se eu chego para você, Ana, falo bem assim, ó. Toma minha fábrica de caneca. E tome conta dela durante um mês. Você não sabe aonde eu compro o insumo. Você não sabe quantos colaboradores tem. Você não sabe para que servem esses colaboradores. Você não sabe para quem vende. Você não sabe nada. Então, tem pessoas que querem crescer grande, sinto te informar. A porcentagem de você quebrar é absurda.
é praticamente 100% de chance de você quebrar. Porque você não conhece pessoas, você não sabe lidar, você não aprendeu a ser líder, você não aprendeu aonde é o insumo mais em conta, você não aprendeu nada para chegar onde você está. Então, o empreender com R$2, ele é fenomenal. Empreender com R$2 é um empreender que dá certo. E vou te falar, a porcentagem de dar certo, ela é enorme. Porque você quebrar com R$2, isso não te vai atrapalhar em nada. Então você vai dar a cara tá. Eu já empreendi querendo montar uma loja Eu nem falei de algumas coisas que eu tive, mas, por exemplo, tive uma loja de papel de parede. Eu aluguei um local, decorei o local, contratei decorador, decorei, gastei com armários embutidos e mesas, várias mesas. Preparei uma cozinha gourmet para que as pessoas fossem lá, tivessem local para beber um café. Fiz um local espetacular. É mesmo? Com Olha. 2 meses eu fechei. Puxa. Por quê? Eu quis começar grande. E quem começa grande tem problema grande que você não sabe administrar. Porque você pulou etapas. Então, não é que não vai dar certo, mas a probabilidade de dar errado ela é enorme. Eu acredito que o empreender ele tem que começar a entender que há etapas, há processos que ele precisa passar. Se ele não passar, ele não vai saber como agir. Então, empreender com R$2, volto a falar, é um empreender que dá certo. Você vai aprender com o tempo, na cara e na coragem. Eu costumo falar que é a escola da vida. Você não tem como errar. E os erros são menores. Para quando você amanhã tiver com 80 funcionários, 150, 300, para você estar tranquilo. Você sabe como tocar um negócio. Lidar com pessoas não é problema. Lidar com fornecedor não é problema. Lidar com vendas não é problema. Lidar com o problema sociopolítico que o país está ou não, assim, vendendo pouco ou vendendo mais, você sabe que você tem um meio de talvez de exportar, de fazer. Para você cresceu a ponto que hoje nada te atrapalha. Interessante isso. Entendeu? Então bom. crescer com R$2 para mim é o suprassumo do empreendedorismo. Quem tiver essa chave vai, não tem como, só vai, que não tem como dar errado. Mas acredite, porque às vezes a pessoa fala assim, mas meu ganho vai ser muito pouco. Eu preciso de ter um ganho maior. Quanto maior é o seu investimento, e se você quebrar com esse investimento, maior vai ser seu prejuízo. E é por isso que às vezes a pessoa faz assim, peguei dinheiro emprestado no banco para poder montar um negócio. É a maior loucura. A maior loucura que tem hoje é você pegar um dinheiro emprestado, seja com quem for, com agiota, com banco, para você montar um negócio. Quer montar seu negócio? Comece dentro da sua casa com você. A Arte Suas do meu pai, que tem 27 anos, que a gente administra lá, ela começou com um computador na sala, dentro do quarto do meu pai. Um computador, tão somente. Até chegar e ter maquinários, até chegar e ter caminhão, até chegar e ter carros, até chegar e ter como fazer tudo isso, começou com um computador dentro de um quarto. Então a gente precisa saber começar pequeno, parar a ter essa noção de ser grandioso. Porque as pessoas, na verdade, ela tem 2 problemas de crescer grande. Ela quer, às vezes, infundir respeito que ela não tem, porque ela não tem conhecimento, e chegar no mercado, num cenário de mercado abalando. Tá, beleza, você chegou, fez, aconteceu, tá, mas você não sabe nem vender o seu produto. O que adianta você ser grande? É aquilo, ninguém começa a construir a casa pelo telhado, né? Pelo fundamento. Não dá, você tem que ter uma base. E se não ter tiver uma base boa, cai tudo. cai tudo. Eu acho que a pergunta pro final ficou ótima pra fechar a conversa toda, né? Essa pergunta foi muito excelente. E então, gente, a gente tá encerrando agora o podcast. Oséias, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que, pelo menos na minha cabeça, né, surgiu temas para próximas eventuais Empreendedorismo, conversas. eu costumo falar que é uma ramificação de várias coisas. Sim. Que você consegue fundir. Se a gente fosse continuar falando aqui, acho que Maria ia brigar comigo, Cecília tá chorando já com saudade do pai. Porque a gente ia ficar falando, que é gostoso, é legal, é muito conhecimento, essa troca, ela é dinâmica, ela é legal, e vai surgindo muitas coisas, muita informação. Detalhe para quem quer empreender ainda, só um adendo. Quem empreender, vai ler, vai buscar informação, a internet está aí hoje para isso. Sim. Tem canais de YouTube que falam sobre empreendedorismo, de como você começar, te dando ideias de planejamento, de como você fazer. Então, não adianta ser louco e arriscar.
E hoje tá tudo aí mastigado para quem quer empreender. Então, para mim, ao meu conceito, não tem desculpa para quem quer ser dono do seu próprio negócio. Lembrando que quem é dono do próprio negócio, tem gente que fala assim, eu quero ser dono do próprio negócio porque eu não quero não ter patrão. Desculpa te informar, a partir do momento que você é dono do seu próprio negócio, você tem vários patrões que são seus clientes. Exatamente. Inúmeros. Não é um só. Sim. Não é um só. E normalmente são os mais desbocados que vão te escrachar e te colocar abaixo do nada. Coisa que você fosse E você na nunca vai CLT no ter patrão, razão. ele jamais vai fazer isso. É. Então, se você acha que você está sendo, porque eu nunca mais quero ter patrão, sinto te informar. Você vai ter inúmeros patrões. Sim. Inúmeros. Exatamente. Eu concordo com essa fala. Bom, gente, Maíra, você tem mais alguma coisa pra Não, eu acrescentar? só queria agradecer também por você ter aceitado o nosso convite. Você mesmo já disse aí que daria pra gente ficar mais um tempo aqui, então mais podcast está aberto pra te receber novamente. Então, se tiver alguma ideia de algum tema, fala Sim. com a gente já senta pra montar outro, pra gravar outro podcast. Também eu fiquei lisonjeado também pelo convite. É muito legal de saber que a gente tem passa essa visão. E eu gosto disso, de querer passar um pouquinho. Eu acho que o empreendedorismo ele é contagiante, sabe? Sim. Você tem o poder de contagiar as pessoas. Eu posso falar aqui agora de várias coisas ruins no empreendedorismo, mas isso não vai te fazer prosseguir, sabe? Então, o gostoso é o seguinte, olha, é massa, vai, avança, corre, progride, porque o sucesso tá aí, só depende de você. É isso aí. Gente, então compartilha nas suas redes sociais, pegue o link, envia para aquele amigo seu que quer empreender. Você também estuda, igual a Zéias falou, tem livros, tem outros assuntos, tem vários vídeos na internet. Não deixa seu sonho ficar morto aí, passando uma vida sem você empreender. E qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer tema novo de podcast, deixa aqui também nos comentários pra gente. E é isso. É isso. E, ó, Arte Sul tá aí, BR também. Então, se você quer ser um brigadista, se você tem uma empresa, né, que precisa das normas, igual ele falou, Contacte-nos. contate o Oséias, a gente vai deixar os dados dele aqui também, vai deixar Instagram, vai deixar telefone para vocês poderem entrar em contato com eles. Pode também deixar aqui no comentário que a gente vai estar olhando e dizer que vocês fazem parte disso daqui. Então, como a Ana falou, comenta, curte, compartilha, manda para os seus amigos, para os seus conhecidos, coloca em todos os lugares, porque nós acreditamos que aqui é um lugar para que outras pessoas sejam abençoadas, assim como nós fomos nesse tempo que nós estamos aqui, e agradecer por vocês estarem aqui com a gente até agora. E é isso. É isso. Tchau, até a próxima. E bora empreender, hein? Bora empreender. Tchau, tchau. Tchau.